a partir do verso 23. Samuel 17, a partir do verso 23. Vamos, em breve, a pastora Nádia vai estar organizando outro curso de discipulado e preparação, e temos pessoas novas na igreja que têm dificuldade de localizar os livros da Bíblia. E é muito importante quando a pessoa pode acompanhar. Todos encontraram? Amém? Diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Até aqui, podemos sentar todos. O título desta palavra é: Conheça, enfrente e vença os seus gigantes. É muito comum ao ser humano guardar dentro de si segredos tão bem escondidos que não raras vezes ouvimos acerca de alguém o seguinte: mas como foi possível? Essa pessoa parecia ser tão boa, tão correta, tão cheia de valores morais, mas a Bíblia nos diz que o errar é do homem. O ser humano, ele é cheio de surpresas. E quem quiser conhecer uma pessoa, fique certo de que você ficará profundamente surpreendido com a quantidade de coisas, de segredos que alguém consegue esconder dentro de si, e de repente, em alguma circunstância, aquilo pode vir à tona. E quem está perto é levado a dizer assim: mas eu não conheço essa pessoa. Eu estava ministrando numa escola bíblica de obreiros, não vou dizer nem a igreja, nem, senão vai ser fácil descobrir, mas não foi aqui. E me antecipou um pregador bem conhecido lá, no lugar, um homem estudado, desde que ele estava preparado, e ele usou aquele espaço para desabafar acerca dos problemas que ele tinha detectado, não só naquela reunião, também era uma reunião convencional, mas também na estrutura, na organização da igreja que ele estava servindo. E ele levou uma lista de dificuldades, e ele falou ali, estava ali umas 2.000 pessoas, e do meu lado estava um obreiro do mesmo ministério dele, dizia assim: mas isso não é ele, não pode ser ele não é assim. E eu disse: ele está no direito dele, isso aqui é um encontro de obreiros, ele está abrindo o coração. Mas ele vai pagar um preço alto. Ele vai pagar, mas ele está falando. As pessoas conseguem esconder coisas muito grandes, às vezes até inconscientemente. São os tais gatilhos. Quando você, por exemplo, aqueles que se deram o trabalho de ler a apostila, que foi vendida aqui na igreja, porque não dava para dar, acerca de uma pequena introdução, né, à libertação, os passos e tudo. Você vai ver que tem os gatilhos, coisas que estão lá guardadas. A língua espanhola,
Eles dizem assim, o mal não se apura, quer dizer, o mal não tem pressa. Está ali, um dia ele vai vir à tona. Mas nós precisamos reconhecer primeiro que temos problemas, identificar esse problema, reconhecer nossos limites e fraquezas para podermos enfrentar e vencer. Eu vou usar tão somente o episódio de Davi e Golias, mas, na verdade, eu quero falar de outros tipos de gigantes que existem. Primeiramente, nós temos que entender que Deus, ele tem o controle absoluto de tudo. E é comum nós vamos dizer assim, mas por que Deus permite isso? Porque Deus não vai interferir. Por exemplo, no caso específico aqui, Davi estava, ele já era conhecido de Saul, ele vinha, quando Saul ficou endemoniado, né? No dia em que Deus mandou Samuel ungir Davi, repara muito bem, e lá é claro, o Espírito do Senhor repousou sobre Davi, uma unção real. Nessa mesma hora, o Espírito do Senhor saiu de Saul, a casa ficou vazia, e diz que um espírito mau, da parte de Deus, que Deus é Senhor de todos os espíritos, se apossou de Saul. E então procurar alguém que pudesse acalmar o rei nos seus acessos de fúria. Hoje seria surto psicótico, né? Hoje a pessoa dá uma doideira qualquer, pega com o carro, bate na casa do vizinho, derruba isso, atropela, foi um surto psicótico. E fica tudo explicado assim, surto psicótico. Então, quando o Saul tinha os seus surtos psicóticos de natureza espiritual, disseram, vamos procurar alguém que possa acalmar o rei. E uma das pessoas da casa de Saul disse, olha, tem um rapaz ali em Belém, moço valente, muito sério, homem de Deus, e ele toca a harpa lindamente. E trouxeram Davi para ali. E Davi vinha, tocava, o Saul acalmava e Davi voltava para a casa do pai dele. Como o Saul estava surtado, né, estava endemoniado, ele não conseguia identificar o Davi. Isso é claro pelo que vem depois disso aí. Eu recomendo você que leia pelo menos aí os capítulos 16 e 17 de 1 Samuel, para você entender o que eu estou dizendo. E aconteceu mais uma guerra entre Israel e a Filístia. Então essa que está acontecendo agora aí, não é a primeira nem será a última, com certeza. Isso já vem de muito tempo. Desde quando Josué não exterminou completamente os cananeus, como Deus mandou. Quando Deus manda fazer uma coisa e você não faz, sempre vai ter problemas. E agora teve mais esta outra guerra, Israel vai para a guerra, 3 filhos de Jessé vão, ele tinha 8 filhos, ficaram 5 em casa. E Jessé então, isso aqui foi mexido, fecha uma peça. E a uma certa altura, Jessé, temos que entender o que é o plano de Deus. Jessé diz assim, meu filho, tem aqui queijos, tem pão e tal, vai até lá ao campo de batalha e leva essa comida para os teus irmãos, leva isso aqui para os comandantes, né? E procura saber a notícia deles, eu estou preocupado, sou pai. Por que será que Davi foi parar no campo de batalha?
com certeza não foi por causa da preocupação de Jessé. Não foi tão somente levar comida para os seus irmãos, porque os exércitos costumavam ter um suprimento. Não foi necessariamente para ser maltratado, ofendido, depreciado e humilhado pelo irmão mais velho, pelo Eliabe, que tinha um problema com Davi. Mas se tudo isso aconteceu, tudo o que Davi passou aconteceu, e o que é que ele passou? Passou que quando ele chega lá, o seu irmão recebeu mal, mas quando você para, mesmo dentro da tua casa, você presta atenção para rejeições, para problemas. Toda família tem problemas. Não existe uma família sem problemas. E as pessoas, elas pensam sempre que o problema delas é o pior de todos. Eu estava vendo ainda há pouco uma entrevista de uma jovem, filha de uma pessoa famosa, sendo entrevistada por um angolano. E ela dizendo assim, ela toda bem produzida, né? Bonitinha e tal. Ah, você não imagina a vida difícil que nós tivemos. Eu disse, difícil você? Sim. Meu pai não era fácil, não. O meu pai, desde cedinho, ele nos dava uma mesada. Vida difícil. Eu já tinha mesada em casa, eu nunca soube o que foi isso. E nós tínhamos que usar aquela mesada só e mais nada. Ele disse, e de quanto era essa mesada? Ah, isso era $20 mil. Mas não dava. Queria comprar uma bolsa de marca, queria comprar um sapato de marca, não dava. Quer dizer, o que era difícil para ela seria uma vida fortuita, maravilhosa para mais de metade da população do mundo. Mas era, né? Se você for parar nos problemas no lar, mas eu não tenho geleira em casa, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Gente, você não escolhe família, você nasceu numa. Ponha isso na sua cabeça. Não tem família melhor e nem pior, família é família. Ah, mas eu vejo ali a casa, porque você não mora lá para ver os problemas. Ah, mas fulano tem isso. Você tem aquilo que você pode ter. Se você trabalhar, se você se focar, você vai conseguir algo melhor para ti. E quando você construir a tua família, você já sabe os problemas que você passou, evite isso. Então Davi era o menor. Para já, ele não tinha direito a nada. Ele era o mais desprezado de todos, a ponto de os 7 sentarem à mesa, e depois, quando Samuel foi chamando um a um, Eliabe, Abinadab, Samá e tudo e tal, e vinha um, e aí acabaram, e Deus disse, Samuel, falta alguém. Nem Jessé, que era o pai, dava valor para o filho. Acabou, não, tem um pequenino lá no campo. Esse pequenino lá no campo pode ser você. Que ninguém olha, que ninguém vê, que ninguém conhece, mas Deus conhece. Deus conhece. Ponha-se numa posição em que Deus te veja. Em vez de você fugir de Deus, se aproxime dele. Lá no campo, sozinho, com as ovelhas. Ele ficou conhecido como um grande tocador de harpa, um grande compositor de hinos e um homem valente. Se diziam que ele era valente, por quê? Porque ele já tinha matado um leão e um urso. Irmãos, Davi devia ter um tamanho médio dos
judeu é 1,65 m, é o médio do judeu. Se ele era pequeno, onde ele tivesse 1,65 m, o urso pequeno tem 2,20 m. O urso pequeno. Um leão pequeno tem 2,5 m. Um leão pequeno. Então, antes de ele enfrentar um gigante, ele já tinha enfrentado ursos e leões. O que você está enfrentando hoje no teu dia a dia não são gigantes, são ursos e leões do teu dia a dia. Para você poder preparar o teu futuro. Você não vai ver em nenhum dos salmos dele, nenhum dos salmos de Davi, ele faz qualquer menção ao tempo que ele esteve lá sozinho no campo, não. São salmos de exaltação a Deus. São salmos de comunhão, de oração, de súplica, de intercessão. Mas mesmo assim, ele foi humilhado. Por que será então? É porque ele já tinha sido escolhido por Deus, foi ungido por Deus, e Deus queria que Israel, que o exército de Israel soubesse quem Davi era. Saiba de uma coisa: quando surgir o gigante, e era uma novidade, é a primeira vez que você vai ouvir falar de um gigante num campo de batalha. Você deve estar preparado para enfrentar aquele gigante. Precisamos entender que certas situações que nós vivemos, não é porque você fez algum erro, não é porque você... mas que pecado que eu cometi? Por que você tem que pensar em pecado? Mas qual foi o meu erro? Por que você tem que pensar em erro? Eu achei interessante agora, semana passada, o primeiro-ministro de Israel disse assim: alguém cometeu um grande erro, mas agora não é hora de tratar disso. Agora é hora de enfrentar o inimigo, vencer a guerra. Depois que nós vencemos a guerra, nós vamos tratar de responder perguntas que foram, inclusive eu, porque eu sou o primeiro-ministro. Então, em vez de você ficar preocupado com o erro, quem é que errou, preocupe-se com o problema que tem que ser resolvido. Amém. Entendeu bem? Amém. A maneira como nós reagimos diante das situações vai fazer toda a diferença. Não existe nada. Está tudo sob controle. Quando você disser isso, cuidado. Não está sob controle. Portanto, a pergunta que cabe é: como podemos reagir diante de situações extremas e desafios aparentemente inesperados? Fechar os olhos? Virar as costas e dizer: isso não é meu problema? Davi dizer: gente, olha, eu nem soldado não sou. Vim aqui só trazer uma comidinha, já fui maltratado, Golias é problema de vocês, até logo, Deus abençoe, fui. Ninguém ia criticar o Davi, porque de fato não era, vamos dizer assim, visivelmente um problema dele. Mas, aí está. Aquele gigante, ele não apenas afrontou um exército, ele afrontou o Deus de Israel. E nós temos que ter cuidado quando pessoas afrontam o Deus de Israel. Porque Deus, meus amados irmãos, Ele é Senhor dos céus e da terra. Amém. Sabe, Davi ouviu aquele homem que tinha mais uns 3 metros de altura, era um gigante. Ele tinha só o peso da couraça dele, a couraça,
não era a armadura toda, mais ou menos 30 quilos. Só o ferro da sua lança, só a haste da lança dele, pesava quase 4 quilos. O ferro era a ponta da lança. A lança podia ser madeira ou bronze, mas a ponta, que era de ferro, pesava quase 4 quilos. E disse assim: vocês não são servos do Saul? Escolhei entre vós um homem e venha. Então ele estava desafiando. E Davi não era servo do Saul. Davi não era guerreiro. Eu digo sempre, quando a pessoa ouve falar, por exemplo, a pastora disse, foram 1.400 tremores de terra na sexta-feira, nesse país chamado Iceland, que é a Islândia, né? Um país pequeno. O principal ponto turístico daquele país, que é a famosa Lagoa Azul, foi fechado. Não sei porquê, eles não dizem. Quem é que espera um terremoto? Agora, 1.400. Sabe, até bom assim, a terra tremer, tipo assim, sábado à noite, a domingo a igreja está cheia dos crentes, com medo, né? Com medo de morrer. Eu lembro uma vez lá na minha terra, Belém do Pará, tremeu a terra uma vez, mas foi um tremor de terra sentido. O povo todo foi para a rua, foi de madrugada, 2h da manhã, o pessoal naqueles prédios grandes, né? As madames descendo só de roupa íntima para a rua, correndo com medo de morrer e tal. Foi de domingo para segunda-feira tinha um culto grande na igreja. Gente, quando eu cheguei lá, eu não pude entrar na igreja. O tempo cabia 3.000 pessoas, devia ter umas 4.000 empilhadas lá dentro, o corredor cheio, o pessoal nem queria, o pastor começou a oração, ninguém queria levantar, todo mundo de joelho, gritando, chorando, as escadas do templo, era uma confusão tremenda. Aí, de repente, estava em meio à pregação, a energia foi embora, ficou tudo escuro. Aí foi um griteiro maior ainda. Quando a luz voltou, irmãos, eu nunca vi tanta coisa. E o pastor disse: tomara que todo domingo à noite tenha um tremor de terra, assim essa coisa se converte. Mas se você identifica um problema e você foge dele, fugir do problema não resolve nada. Ignorar o problema não resolve nada. Por mais que ele não fosse soldado, mas ele era israelita. Aceitar o desafio confiado nos recursos e apoio dos homens, isso é o que normalmente todas as pessoas fazem. Eu, por exemplo, quando aceitei o desafio de vir para a África, apesar dos avisos de Deus, né, eu confiei nas promessas dos homens, que a igreja ia nos mandar X dólares por mês. Eu tinha minha loja, que no mínimo, na pior das hipóteses, eu ia ter $2.000, então eu contava, bom, aí com quase $5.000 por mês eu vou viver bem lá em Moçambique, sem problema. Lê do engano. Não veio nada. A igreja, depois de 4 meses que estávamos aqui, mandou 1, 2, 3, aí não mandou mais nada. Da minha loja nunca veio um centavo. Só vi a notícia: perdeste a tua loja, o teu sócio se aliou com o teu procurador, venderam a loja, tu não tem mais nada, só dívidas. Então, se você aceitar desafios, confiado que as promessas dos homens, recursos humanos vão te ajudar, nota bem, você vai falhar. Pode ser a pessoa que você mais confia. Você tem que se preparar, você tem que saber que quem vai enfrentar aquele gigante é você.
não é o teu rei, não é o teu pastor, não é o teu pai, não é a tua mãe, é você. Você que vai enfrentar. Você precisa, primeiramente, se conscientizar de uma coisa. Você é povo de Deus, amém? Amém. Então, quando tem um problema, o problema não é teu, é do Senhor. Aleluia. Ele diz isso mesmo. Ele falou para o pessoal, olha, essa guerra não é de vocês, é minha. E vocês não vão ter que pelejar. Quando Josafá estava desesperado, 4 exércitos contra ele, Israel era pequeno, e no que eu vou fazer? Ele foi orar e disse, Senhor, nós somos um povo pequeno, 4 exércitos. Ele mandou o profeta dizer assim, diz para o povo, esta guerra não é vossa, é minha. E nesta guerra vocês não vão ter que pelejar. Se você tiver que partir para cima do gigante, você tem que usar as armas que você conhece. Não tome emprestado arma de ninguém. Agora vamos procurar saber, rapidamente, que o tempo está fugindo, os diferentes tipos de gigantes. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Esse gigante físico chamado Golias não foi o pior que Davi enfrentou. Ele teve outros maiores que ele quase perdeu a vida para eles. Mas eu notei alguns. Um gigante chamado servidão do mundo, por exemplo. Quando a pessoa é uma pessoa mundana. Ela se acostumou tanto com as coisas do mundo que aquilo que é da igreja, ela não consegue aceitar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aqui. O verso 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então tem pessoas, irmãos, que tudo para eles é material. Você vai falar de problema espiritual, tem pessoas que, por exemplo, eu não consigo mais espiritualizar, porque a pessoa é tão carnal, é tão humanista, que para ela tudo é natural. Eu lembro que eu conversava uma vez com um casal, esse casal é crente há 50 anos ou mais, e eles começaram a relatar, eu disse assim, gente, isso aí é de origem espiritual. Lá vem você, que isso, que nada, isso é natural. Okay. Tem as coisas naturais e tem as coisas espirituais. Há 2 mundos bem separados. Então, por exemplo, nós temos, quando a pessoa tem esse gigante chamado servidão do mundo, excesso de trabalho. A pessoa se ocupa tanto com a sua vida pessoal que ela se esquece de abrir um tempo para Deus, para ter comunhão com Deus. O outro gigante chamado fraquezas do corpo, vícios, embaraços. Em 2009, eu levei uma rosa para fazer uma consulta, ainda era o doutor Correia Mendes, aqui, e ele era especialista nessa parte de diabetes. Como ele era diabético, todo mundo tinha que ser diabético com ele também. Aí ele me deu um copo desse aqui, cheio de água com açúcar. Enfiou 4, 5 colheres de açúcar no copo. Eu tomei. É claro que deu um nível de açúcar lá em cima, mas você está diabético. Pronto. Mas tem pessoas que têm realmente diabetes
E a diabetes é uma coisa que existe, né? Ela existe. Certo? Então, se você tem diabetes, evita açúcar. Porque todo alimento se transforma. Você sabe, o que mantém o ser vivo chama-se açúcar. A melhor definição que eu tive foi essa. Ele disse, olha, a insulina é a chave que abre a porta da célula para o açúcar poder entrar. Quando o teu corpo não produz insulina suficiente, o açúcar vai para o sangue e aí você tem problema, porque o lugar do açúcar não é no sangue, é nas células. Ah, mas eu não consigo. Isso é um problema seu, você precisa lutar contra isso. Se você tem colesterol, evita gordura, coisas gordurosas. Não é que você não possa comer, mas evita, porque isso vai aumentar. Então veja, eu estou mostrando a vocês que nem todo gigante é assim, é visível. Há gigantes invisíveis dentro de ti. Aquilo que te faz mal, você tem que evitar. Tem pessoas que não conseguem equilibrar as suas finanças porque compram tudo que vem. O irmão me procurou e disse assim, pastor, eu tenho um problema. Eu quando vou numa loja, eu compro 5 camisas iguais. Eu disse, então eu vou lá contigo. Você vai comprar uma para mim. Não, pastor, mas não para por aí. Eu vou num restaurante, a esposa do lado. Ele disse, pastor, eu peço 5 pratos, eu não consigo comer um. Eu quero ver a mesa cheia. 5 pratos, 5 pratos. É natural que o dinheiro não chegue. Porque ele tem essa compulsão para comprar, para ver. Quantos lay-bys você está pagando hoje em dia? Dá para tirar o dinheiro da semana? Lá no Brasil ninguém vai saber o que é lay-by, né? Mas o lay-by é uma prestação antecipada, né? Aquele sapato, não resisti. Quando eu vi aquele sapato, já me imaginei nele. Quanto custa? Só 3 mil reais, estou pagando 300 por semana. Quando eu acabar de pagar, vai ser 10 semanas pagando. Está mexendo aí com a tua ferida? É para mexer com a tua ferida. Não se faz tratamento sem mexer na ferida. Todo tratamento, esse tratamento sem dor não existe. Isso envolve tudo, gente. Envolve muita coisa. Vocês sabiam, por exemplo, que na média 30% que a gente compra no supermercado ou no bazar vai para o lixo de alimento? Você não come, seja aquilo que estraga antes de você comer, seja aquilo que você faz a mais e tem que deitar fora. 30%. Agora, os supermercados, e nós é que estamos pagando isso, eles jogam fora uma fortuna. Se você puder chegar no fim do dia ali no que é aqui, ó, aqui no Brasil seria a Ceasa, aqui o market, né? Você vai ver a quantidade de frutas e verduras que vão para a lixeira. E quando a pessoa ama o dinheiro, tem amor pelo dinheiro, há pessoas possuídas, isso é um demônio, chamado Mamon. Esse demônio tem nome. A pessoa, ela ama o dinheiro, ela nem ama gastar, ela quer ver dinheiro. Não é nem no banco, ela quer ter em casa. Ama o dinheiro, ama. Elas não se importam de vender. Eu escutei um pregador interessante, que ele é um presbiteriano. Ele não crê no batismo do Espírito Santo, não crê em língua, ele não crê em nada. Mas eu acho que ele crê.
E ele falou o seguinte: irmãos, a igreja está cheia de crente endemoniado por causa de dinheiro. Criticam o Judas porque pegou 30 moedas de prata para vender Jesus, mas eles já venderam a alma há muito tempo por menos do que isso. Eles vendem a alma todos os dias. Ele disse, e tem pregadores, ele falou, e tem pastores de igreja com esse demônio, que estão aí usurpando os crentes, construindo mansões, construindo templos só para a glória deles. Ele disse, isso é o mesmo demônio que trabalhou no Judas, ele falou, porque demônio não tem prazo de validade, demônio é demônio, estava lá e está aqui agindo agora. Quando a pessoa é escravo da servidão do mundo, a profissão, bens, propriedades, e agora vamos falar da nossa área, né? Não era bem esse assunto, mas acabou entrando. Quando eu falei sobre os seguidores de Nimrod, né? Os de Nimrod, eu falei das torres, né? Porque os seguidores de Adonai, eles trazem ofertas, eles adoram o Senhor, mas os seguidores de Nimrod, eles gostam de construir torres. Eles gostam de monumentos, eles gostam de coisas para marcar o nome deles, para que o nosso nome não seja apagado. A pessoa constrói a sua torre, seu ministério, e quer sempre ir avante, e mais adiante, e mais isso, e mais aquilo. Deus mandou fazer um tabernáculo, não era pequeno, mas era um tabernáculo, era uma tenda feita de lonas, usando pele de animais, usando veludo, usando seda. E essa tenda, mas aí por volta de quase 1000 anos depois, ainda existia. Tanto que quando Salomão inaugura o templo, ele traz a tenda para lá, e não trouxe só a arca. A arca foi para o Santo dos Santos, a tenda, tudo ele trouxe para ali, até o altar ainda era usado lá no alto, lá em Gibeá. Porque as coisas de Deus elas são seguras, elas são perenes. Mas a pessoa quer reconhecimento público, ela quer o nome dela famoso, ela quer tem aquela ânsia de que todos vejam, que saibam que... Qual é o teu gigante? Os piores gigantes são aqueles que de alguma forma nos são prazerosos, eles nos dão prazer. Eles amaciam o nosso ego. E pessoas continuam alimentando o seu gigante, em vez de lutar contra ele, eles alimentam o seu gigante, dizendo para si mesmo, não, eu estou lutando pela minha vida. Há um gigante, que inclusive ele é objeto de estudo pela ciência, conhecido como a síndrome do medo, que é medo de tudo. A pessoa tem medo de tudo, tem medo do futuro, medo da vida, medo do presente, medo de ir para a rua, medo de estudar, tem medo de tudo. Mas a Bíblia nos diz que Deus não nos deu espírito de medo. Não deu. Ele nos deu um espírito de adoção, pelo qual podemos chamar a Deus de papai, de paizinho. Então eu quero dizer a você que está me ouvindo aqui ou à distância, que esse medo que você tem hoje é falta do Espírito Santo de Deus na tua vida, porque onde está o Espírito do Senhor, aí tem graça, tem revelação, tem força, tem ânimo, tem vontade de vencer. Você está precisando do Espírito Santo de Deus na tua vida, para você lutar e não ficar covardado aí, e ainda amaciando e alimentando esse teu gigante que vai te matar uma hora dessa. Pior desses todos aí é um gigante chamado armário íntimo. E eu, já essa mensagem não é uma mensagem nova, ela só está repaginada,
Mas o que eu vou falar aqui para mim é novo, né? Porque há pouco tempo que eu escuto uma coisa assim. Virou moda agora. Não sei se lá em Angola, mas no Brasil virou moda, né? Não sei se em Moçambique, não sei. Você vê assim, aquelas revistas que só aparece aquele pessoal santo, né? Capaz de você achar o toco das asas lá na costa. Ah, fulano saiu do armário. Ah, ciclana, tu lembra, né? Ela saiu do armário. Então, sair do armário hoje, quer dizer, toda a sua vida, ela teve um gigante chamado armário, onde essa pessoa escondeu a sua tendência lá dentro, né? E agora saiu do armário. Agora, eu vi agora, foi ontem, uma famosa cantora evangélica do Brasil, não vou falar o nome por uma questão de ética, ela saiu do armário. Estou livre, disse ela. Saiu do armário. Não, ela se meteu num armário chamado perdição eterna. Mas a palavra de Deus não está amordaçada. Toma a vergonha na cara. Você se converta. Você muda a tua posição. Deus é santo e diz que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Prateleira, o armário cheio de prateleirinha lá. O armário tem porta. Né? Prateleira do orgulho. Lá dentro do seu orgulho, aqui fora é uma humildade da dor. Prateleira da violência. Pessoas que reprimem, elas são violentas. Irmãos, a violência é um gigante, você pode lutar. Porque contra o espírito de violência, existe um espírito de pacificação que o Senhor te dá. Porque bem-aventurados os pacificadores, porque diz que eles verão a Deus. Então você quer combater o teu gigante? Vai só ver lá o Sermão do Monte. Olha, não tem melhor remédio contra gigante do que o Sermão do Monte. Prateleira da vaidade. Claro, né? Não tem uma pessoa que passa pelo espelho que não se olha. É difícil, né? Só que uns exageram, se torce, quase consegue dar a volta assim, quer ver lá onde não consegue ver. E se ajeita, é uma beleza. Mas isso é o normal. Agora o pior é quando a pessoa é vaidoso. Sabe? E a vaidade, ela é contra a humildade. Porque aquele que você diz que você serve, ele é humilde. Você quer saber uma coisa, por exemplo? Todo mundo gosta de açúcar, né? Açúcar é bom. Doce, né? É coisa boa, claro que é bom, tá certo? Ninguém fala do sal. Alguém aqui, alguma vez você ficou preocupado com o preço do sal? Hein? Você já viu em algum lugar alguém falar que o sal subiu de preço? Não. O sal é o exemplo da humildade. Agora, faz a comida sem sal. Mas essa comida não presta, está horrível. Falta sal. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Amém. A nossa palavra seja temperada com sal. Amém. Porque sal é símbolo da verdade. A verdade, ela é simples. A verdade ela não é nem mais, ela é o que é. Prateleira da mentira. Uma vez uma irmã, não vou dizer nem que era, quem disse assim, sabe, esfregando a nossa, mas sabe, eu não consigo passar um dia sem mentir. Eu tenho que mentir. Que tal essa? Uma irmã da igreja. A Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no céu. E agora? Ah, mas uma mentirinha não faz mal. Não faz mal. Não faz mal para ti. Mas diz que você não vai entrar no céu.
Então, meus amados, eu podia me estender mais. Você tem que procurar identificar qual é o gigante. O gigante de Israel naquela altura era apenas um. E eu vou encerrar, vamos estar de pé, eu vou encerrar com um recado importante. Eu creio que o mais importante já foi dito. Antes de Davi, ninguém ainda tinha enfrentado um gigante em campo de batalha. Mas depois de Davi, por 2, 3 ou 4 ocasiões diferentes, vieram gigantes, porque Davi tinha 4 irmãos. Golias tinha 4 irmãos. E eles vieram, e não foi o Davi, não. Outras pessoas foram lá, porque o teu exemplo de vitória vai contagiar outros. Vão ver, poxa, naquela pessoa ninguém dava nada. Olha só agora. Sabe o que é isso? Você precisa ser um exemplo de vitória e não de derrota. A tua vitória não é dizer sair do armário, me assumir. Não, se assuma hoje como servo de Deus, como uma serva de Deus, como alguém honrado, como alguém que quer honrar os princípios que Deus colocou nesse mundo como algo que agrada o coração dele. Esse de sair do armário, não, você está entrando no poço da perdição. Você quer sair do armário? Sai do armário e salta para a cruz. Te abraça com a cruz. A cruz é lugar de redenção, de mudança, de transformação, de vida nova. Se você identificar, conhecer e enfrentar e vencer o teu gigante hoje, certamente outros verão isso e vão partir para cima e vão dizer como Abraão falou para o rei de Sodoma: vou levantar minha mão para o céu diante aqui de Melquisedeque para te dizer o seguinte: Melquisedeque é um tipo de Cristo. Levanta a mão para o céu, para o Deus Todo-Poderoso, para dizer o seguinte: que eu não vou tomar de você nem sequer um cordão de amarrar sapato. O diabo quer que você pegue qualquer coisa dele. Abraão, você é um guerreiro. Toda a riqueza é tua, me dá só as almas. Satanás não quer dinheiro, Satanás quer almas. Ele quer a tua alma. Ele é enganador. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. A mentira é a essência dele. Mas você não. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Deus não quer você abraçando o gigante, nem alimentando o gigante. Deus quer você enfrentando o gigante. Não foi preciso muito. Bastou uma pedra. Alguém dá nome para as 5 pedras que o Davi pegou, ele só usou uma pedra só. Uma pedra lisa. Nem sequer uma pedra pontiaguda, para dizer, penetrou. Que força tinha o Davi, não. Quando você partir para cima do teu gigante, a palavra do Eterno estará contigo para te dar vitória. Põe a mão no seu coração. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eu trago o teu povo à tua presença agora, Senhor. Eu clamo por essa vida, meu Pai, aqui e à distância. Essa pessoa que está oprimida, Senhor. Oprimida, Deus, por erros do passado. Oprimida, Senhor Deus, por pragas, por maldições. Por acreditar, Senhor, que alguma praga, maldição e encantamento pode entrar na tenda da revelação do Senhor. Por acreditar que não é mais o tempo do Espírito Santo, Senhor, porque se somos o tempo do teu Espírito, nem praga, nem maldição pode entrar na nossa vida. Senhor, eu clamo a Ti agora por esse pai, por essa mãe, por essa família, por esse filho, por essa filha, por esse marido, por essa mulher. Eu clamo, Senhor Deus e Pai, que nenhuma mentira, nenhum ataque do inimigo possa vencer a força do Teu Espírito neles. Senhor, que ainda que se aparente ser fracos, possam vencer pelo louvor, possam vencer pela adoração, possam vencer pela oração,
possam vencer pelas ações de graças, Senhor, envergonhando o inimigo e mostrando que Tu és Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Paz, pastor. Nessa tarde estou aqui em casa, pastor. Vim receber a cesta básica e com isso eu quero agradecer a Deus pela vossa vida, por tudo quanto vocês têm lutado por nós aqui. Quero agradecer a Deus pela vida de pastor Gomes, mãe Rosa, pastor Júnior, junto com a sua família. Agradecer também a Deus na vida daqueles que têm nos ajudado. Estou a falar dos mantenedores que têm ajudado o pastor para que nos ajude também. Então aqui eu vim receber, estou aqui com o pastor Cuné. Então já recebi a nossa cesta básica que o pastor tem enviado. Por isso quero agradecer muito a Deus. Deus continue vos abençoando. Muito bem, está brincando. Mas já para hoje não sei. Ok. Que senta no coração uma chama chamada missão. Salvando nossas vidas, ouça este grito, irmão. Abra sua mão e estenda outro irmão. SOS África é o grito de uma multidão com pele diferente, mesma cor.